Do Buraco da Memória, o TBT do PNB. No TBT do PNB desta semana, você vai rever aqui mais um programa Agora Quando? Um projeto que eu desenvolvi com os alunos de graduação do curso de comunicação da UFMT de 2009 a 2018. Os alunos de jornalismo, publicidade e radialismo criavam os roteiros e realizavam os programas, editados e veiculados pela TV Universidade da UFMT. No Agora Quando desse TBT do PNB, você vai rever a entrevista com dois nomes da arte de Mato Grosso, dois humoristas que construíram uma bela carreira no teatro e na TV, Lionier Vitório e Justino Astrevo de Aguiar, criadores da dupla Nico e Lau. Eles celebram a cultura cuiabana com muita graça e inteligência. No TBT do PNB, o Agora Quando com Nico e Lau. E você também vai conferir a performance dos alunos do curso de comunicação na produção e na realização dessa entrevista. Confira. Trabalhando os conceitos dos clientes, disfarçado de opinião, quando na verdade já é mensagem de consumo. Olá, está começando mais um programa Agora Quando? O seu programa de comunicação feito aqui, direto da sala de aula. Hoje nós vamos conversar com os atores Lionier Vitório e Justino Aguiar, muito conhecidos pelos personagens Nico e Lau. Nós vamos falar um pouco sobre estes personagens, sobre a história de vida dos atores e sobre as experiências nos meios de comunicação. Muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. É por isso que eu estou ligado. Agora quando? Já é mensagem de consumo. O programa Agora Quando está de volta, hoje com a presença de Lionier Vitório e Justino Aguiar, criadores dos personagens Nico e Lau. Então, quem escreve o roteiro dos shows de vocês? Então, quem escreve os roteiros do show sou eu, né? Na verdade, assim, eu dou o formato final, né? Eu tenho toda uma colaboração do Lionier Vitório e das pessoas que, de alguma maneira, contribuem, alimentam a produção, né? As pessoas que nos encontram na rua, alguns colegas que mandam e-mail, contam piadas, e isso vai formando um tecido que eu dou um acabamento final, né? Mas, no fim, a responsabilidade de assinar o texto no seu formato final sou eu. Então, você cria as piadas e também pega de informações. Algumas piadas a gente cria, na verdade não tem, assim, é muito difícil você criar piadas novas, né? Na verdade elas estão todas no ar, aí você faz uma adaptação, você tem uma piada que que conta a história de uma outra pessoa, eu substituo essa outra pessoa pelo personagem do Nico, e assim eu aproximo o Nico da história e, por consequência, a plateia também, né? E também o nosso programa de TV tem a colaboração do Lionier, que tem escrito vários episódios do que era antes Minuto do Humor e agora é Papo Cabeça, exatamente porque a gente vai mesclando essa coisa de fazer a experiência com escrever, né? E tem improviso? Tem. Inclusive desligar o microfone do colega tem aí. Tem muito improviso, né? Você vê que a maioria das histórias, quem escreve é o J. Astrevo. Por isso que eu, o Nico, sempre me dou mal na história, né? Não é mesmo? Mas assim, é porque, na verdade, mesmo as que eles escrevem, eu faço questão de dar o acabamento, que é para tirar alguma suspeita que tem ali que o Nico vai se dar bem. Depois que você formata os personagens, né? Vai completar agora, completou 16 anos de existência de Nico e Lau. Então, assim, no teatro modifica um pouco, né? A gente vê na televisão lá uma coisa pronta e acabada, aí Nico tem uma personalidade, o Lau tem uma outra personalidade, e aquilo está enraizado no próprio imaginário coletivo, né? Agora, no teatro não tem muito essa coisa de um se dar mal e outro sempre se dar bem, né? Porque aí é um roteiro de espetáculo. Você está dentro de um enredo, e o enredo é que vai determinar quem vai se dar bem e quem vai se dar mal, né? Normalmente é ele mesmo que se dá mal, mas...
porque as pessoas já ficam torcendo para isso, né? É verdade. Porque a gente cria o personagem e o Nico, na verdade, entre o quadrinho, a história em quadrinho, sempre tem um anti-herói. É aquele o mais sofrido. E a questão do sofrido é aquelas que as pessoas mais gostam, né? Falam, poxa, se identificam com aquilo. Então, o Nico é um pouco isso. É o cara mais oprimido. E o Lau não nasceu para sofrer. O Lau é de bem com a vida. Ele extrai, assim. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes no modo de ser do cuiabano, que é esse jeito feliz de viver. Contente, alegre, de receber muito bem as pessoas. E o Lau é o protótipo disso, né? Então, essa coisa do sofrimento repartida entre nós ficou para ele, né? E agora o improviso parte muito disso, principalmente no teatro, porque a partir do momento que você tem o texto decorado, e aí você também, além de divertir a plateia, você tem que divertir ali no palco, né? Se divertir. Então, às vezes, eu coloco muito caco para pegar o colega de surpresa, né? Conta a piada que não estava no roteiro, né? E assim, vice-versa. Então, a gente acaba um espetáculo que, às vezes, a gente programa ele para ser 1h10 e acaba, no final de temporada, 1h20. Né? Mas já aconteceu com o Bico Calado, nós começamos com 1h10, quando terminamos já estava dando 1h30, 1h40, porque os improvisos vão, os que funcionam muito, vão ficando, né? Vão deixando de ser improvisos, vão compartilhando do texto e acaba fazendo parte do espetáculo. Entendi. E vocês podem falar qual foi o momento mais difícil da relação de vocês? Teve algumas dificuldades que vocês tiveram? Mais difícil? Foi o dia que uma criança apareceu com teste de DNA. Era moreno, nem muito claro, nem muito escuro. Então, na verdade, assim... Explica essa história. Você viu que deu um silêncio total aqui. Todo mundo ficou, até ele ficou preocupado. Eu falei, de onde que... Na verdade, não temos um momento de muito conflito. Porque nós temos uma relação de amizade muito grande. Nós começamos a trabalhar junto em 89. Lá se vão alguns anos. Então, assim, não existia Nicolau ainda. Nós tínhamos a companhia Folhas de Teatro e nós montávamos espetáculos aqui em Cuiabá e saíamos viajando no circuito nacional de festival. Aí ia para o grande centro, né? E fazíamos menos espetáculo daqui e mais fora de Mato Grosso. E nós fomos premiados muitas vezes com prêmio de ator, diretor, sonoplastia, figurino, todos os prêmios, eu acho, possíveis no teatro nós ganhamos fazendo espetáculos, inclusive com pesquisa de linguagem. Muita gente acha que a gente trabalha somente com a matéria regional, né? Nós já fizemos um espetáculo chamado Pressão Baixa, né? Que era uma instalação, que era uma parte era teatro, outra parte era vídeo, e as linguagens se fundiam mais para o final do espetáculo, e nós ganhamos alguns prêmios nacionais com esse espetáculo. E depois, em 95, que foi aparecer o Nicolau, de forma natural também, né? Os personagens apareceram, na verdade, na televisão, né? Então, assim, nós temos uma relação de amizade já de algum tempo e nunca teve um grande conflito, exceto assim, às vezes ele tem uma atuação na política mais acentuada, outro momento eu tenho uma atuação na política mais acentuada, isso acaba, de uma maneira ou de outra, você atuando menos no seu trabalho e fica mais na responsabilidade de um, mais na responsabilidade de outro. Mas no nosso trabalho cotidiano, nós somos de boa, tranquilo, sabe? Você compreende, assim, as virtudes e os defeitos do outro. Eu acho que isso, nunca tivemos problema com dinheiro, né? Graças a Deus, nunca tivemos problema com dinheiro, né? Somos até culpados. Pois é. Dinheiro nunca foi problema para a gente. Nunca foi. Continua não sendo. Se alguém quiser dar dinheiro para a gente... Não... Inclusive, nós estamos aqui a aproveitar a oportunidade que as pessoas continuem ajudando essas duas famílias carentes, né? Gente, por favor. Ajuda, né? E então, o que fazer para manter essa relação tranquila, sem brigas? É amizade mesmo ou tem alguma... dica, assim, pra... Amizade e necessidade de um do outro, né? Você sabe, as duas coisas concorrem muito, né? E assim, na verdade, a construção desse trabalho,
antes com o Folhas Produções e depois com o Nico e Lau, se deu por uma afinação muito grande da gente no palco e a gente fora do palco. E se dá também por conta de que ele produz resultados, né? Talvez se nós estivéssemos aí batalhando e nada tivesse acontecido, talvez não tivéssemos mais trabalhando juntos. Ele já tivesse lá seguido o curso dele que ele fez na escola técnica, né? Pois é, e depois ele fez educação artística, depois fez pós-graduação em patrimônio histórico, e eu fiz letras, depois fiz pós-graduação em gestão e planejamento cultural. Talvez estivéssemos seguindo caminhos diferentes. Mas como produz um resultado, e nós somos muito motivados por desafios, né? A gente, como Nico e Lau, nós já tivemos umas situações mais inusitadas que você pode imaginar. Então, isso, para a gente, é muito legal, porque você fazendo 16 anos o mesmo personagem, as pessoas não cansa pomba nenhuma. É muito legal, porque assim, a cada nova representação é um desafio novo, é uma situação nova que aparece, e isso alimenta a relação e reproduz no trabalho. Você pode contar uma situação inusitada que vocês passaram com o Nico e Lau? Por exemplo, fazer show junto com o Marcelo D2 no Dream Fashion Week da Rede Globo. A gente não tinha a menor ideia do que ia rolar, né? A gente teve, inclusive, pouquíssimo acesso ao Marcelo D2, porque, poxa, mas nós temos rap também. Tchá, por Deus, o que é isso? Agora vou ter. Tchá, por Deus, o que é isso? Agora vou ter. Putocinho de dinheiro, nargadinha de feijão, caruncho no arroz, bichudo no macarrão. Tchá, por Deus, o que é isso? Agora vou ter. Massa, meu, um som cabeça. Essa galera não aplaude, não faz nada. Essa galera só espia, não reage, caramba. Então, nós descobrimos que tinha um link no nosso trabalho com o trabalho dele, né? E é assim, um público de moda, basicamente de moda, né? Bom, o Nico e Lau também é fashion, né? Bota esse som pra tocar. Onde eu tô muito irado. Não quero ficar forjado. Pra editar na balada. Eu tô até cochichando. Onde eu tô muito irado. Não quero ficar forjado. Pra editar na balada. Eu tô até cochichando. O DJ toca esse som aí. Já pensamos de fazer tudo, né? Mas menos desfilar, rapaz. Desfilar. Lá e cantar para uma galera que certamente via pouco o nosso trabalho, né? Desafios como esse abrem outra janela, porque você entende que você tem que buscar outras referências para você dialogar com um público diferente que também quer consumir o seu trabalho, mas que talvez ainda não foi atraído porque não encontra nele algo que te chame, né? E isso também aconteceu com a plateia infantil, né? Porque nós, quando começamos a fazer Nico e Lau, não tínhamos a menor ideia de que teríamos um público infantil, né? Isso foi uma demanda espontânea. E aí hoje nós temos revista em quadrinhos, CD, diversos produtos direcionados a este público. Olá, meu nome é Caroene, sou da habilitação de jornalismo. Eu gostaria de saber qual a origem dos personagens Nico e Lau e por que a ideia de criar personagens tipicamente cuiabanos. Bom, o Nico, na verdade, desde quando comecei a fazer teatro, eu conversava muito com o Jota, que eu tinha um personagem que estava comigo e que eu não sabia que personagem que era esse, né? Eu sempre conversava, mas não identificava, porque eu sou de origem pantaneira, meus pais, meus avós são lá do meio do Pantanal, da beira do Rio São Lourenço. Passei muito tempo lá, férias, e lá convivi muito com isso. E vim para cá, estudei em colégio de padre, quase fui padre, né?
E lá tive pela primeira vez contato com teatro. E a partir do momento que fui fazendo teatro, fui percebendo que tinha esse personagem. Mas fomos fazer uma outra linha de teatro, e somente em 95 que surgiu o Nico. E esse Nico, na verdade, era o personagem que eu tinha há muito tempo guardado dentro de mim, que ele aflorou, que era esse pantaneiro que estava guardadinho aí, escondido, que apareceu com toda a força, que está aí, junto com o Lau. E que surgiu na TV, né, em 95, quando nós fomos fazer um programa, né, em homenagem ao aniversário de Cuiabá. Chegamos lá, não tínhamos o que fazer. Eu falei, não, vamos contar alguns causos, histórias. Vamos falar o quê? Vamos imitar cuiabano. Então, você imita, eu imito aqui. E aí começamos a falar o cuiabanês. Aí a TV gostou, convidou a gente para continuar fazendo na outra semana. Fala, poxa, mas a gente faz teatro, não televisão. Que coisa chata esse negócio de televisão. Você conta, ninguém ouve, ninguém sente, ninguém ri. Né? Aí outra semana continuamos. Aí foi até que um diretor da TV falou, não, vocês continuam aqui fazendo conosco, que eu acho que isso vai dar certo. Aí demos os nomes dos personagens Nico e Lau. Né? Dividimos o nome Nicolau. Aproveitei que era um apelido meu de infância, que é Nico. E batizei ele de Lau. Na época ele não queria Lau porque era um nome muito feio. Falei, mas calma, meu amigo J. Estrevo, vai por pouco tempo. E é verdade isso aí, porque assim, ele inspirou-se na ideia do filme Debi Lloyd, né? Que pegou a palavra e dividiu ao meio, né? Vamos fazer a mesma coisa. Falei, mas vai sobrar Lau para mim, né? Não, mas é por pouco tempo. Beleza. E a inspiração do Lau é realmente num senhor que chama-se Manuel Severino, que é um luthier, que é fabricante de instrumentos, ele faz viola de coxo, né? Já falecido, e ele tinha essa fala arrastada mesmo, olha aqui, eu sou muito ladino, viu? Você não adianta ver que eu converso fiado para cima de mim, não, que eu estou prestando atenção no centro, você falar, já sei o que você está pensando. Então, ele tinha essa fala cantada, que eu acho que é a grande característica do linguajar, do chamado linguajar cuiabano, é a melodia da fala. Né? É a musicalidade da fala. Então, é por isso que a gente fala, fique esperto, estou ligado, que não tem nada a ver com o linguajar cuiabano, mas parece cuiabano porque você coloca a melodia no falar. Fique esperto. Aí parece que é um carioca cuiabanado falando. E isso agregou muito no trabalho da gente para fazer o link com a juventude. Você está vendo que, né, as pontes vão sendo construídas conforme as demandas, naturalmente isso vai acontecendo. Então, Lau apareceu daí. E a gente foi, ao longo do tempo, fazendo esse linguajar ficar mais suave na boca dos personagens, porque nós trabalhamos sempre com a preocupação de sermos universais, de ser compreendido por todo mundo que vê o trabalho. Tá ligado? Obrigada. O Agora Quando, hoje com Lionier Vitório e Justino Aguiar, vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Já é mensagem de consulta. Voltamos com o Agora Quando, hoje entrevistando Lionier Vitório e Justino Aguiar, criadores dos personagens Nico e Lau. Qual a dificuldade de transição do meio teatral para a televisão? Essa aí é acostumar com esse novo veículo, né? Porque no teatro você tem a reação espontânea e instantânea, né? Na televisão, não. E aí a interpretação para teatro também é diferente, né? Ela é muito mais expansiva. Você tem um teatro grande, a última pessoa lá na fila tem que entender o que você está falando, os gestos têm que ficar muito claro, né? A televisão foca em você e te deixa você dentro da casa das pessoas com os mínimos detalhes. Então, a sua interpretação tem que ser mais sutil, você tem que pensar essa interpretação para a televisão. E comédia tem as suas especificidades ainda. Então, acostumar com essa linguagem foi o processo mais complicado, né? Porque nós sempre fizemos teatro, né? E essa coisa de você fazer comédia, de você contar a piada e o público ri muito, e você conta a piada ali, nada, não acontece nada, você fica sem um feedback, você já acostumado com isso, você fica se perguntando, pô, será que é isso mesmo? Será que a piada é boa, a piada é sem graça, né? Então, aí, essa foi, acho que, a maior dificuldade. E também
como as nossas condições de fazer TV, você sabe como é que é, você escreve roteiro, você produz, você faz tudo. Então, você tinha que também começar a escrever roteiros para TV, para programas, programetes, né? Foi um desafio que a gente foi... E aprender a lidar com ela, né? Na verdade, a gente não tinha experiência nenhuma de como tratar com a câmera. A única coisa que a gente via era as imagens depois, e achava horrível, né? Porque os caras, ainda era no chroma key, aquelas primeiras imagens, então os caras não gostavam da expressão, colocava aquele super close nosso no ar, aqueles olhos grandes, a boca, falando, meu Deus, o que é isso? Né? Um colega nosso ainda falava assim, vocês não vão conseguir ficar um mês no ar. Eu falei, eu concordo com você. Porque é muito feio, horrível isso tudo. E eu, por um lado, até achava bom, porque o Lau ia desaparecer, né? Não ia precisar carregar o Lau. Como muda, né? O tempo muda, melhora muito a gente, né? A gente vai para mais uma pergunta de um aluno. Olá, Leonie. Olá, Justino. Meu nome é Suzana, eu faço publicidade e propaganda. E eu gostaria de saber se o trabalho de vocês ajuda a promover a cultura cuiabana. Eu acho que não só o nosso trabalho, como o trabalho de outros humoristas que já tiveram antes de nós, como o caso de Lio Arruda, né, que foi antecessor a Nico e Lau. Eu acho que a partir do Lio e outros comediantes como nós, teve uma grande importância para a questão cultural do estado de Mato Grosso, da cuiabania principalmente, porque a gente tinha um pouco de vergonha de ser cuiabano, vergonha de falar, de ter sotaque, de falar das coisas nossas. Eu acho que a partir do momento que o humor começou a ser trabalhado diante disso, depois do falecimento de Lio, com o surgimento de Nico e Lau, a gente manteve isso, um pouco disso, e o nosso trabalho bastante diferente do Lio, porque a gente não quis denegrir nenhuma questão cultural, né, nem ofender ninguém, provocou mais isso e começou a valorizar ainda mais e levar isso para outros cantos do estado, né, para outras cidades, cidades como oriundas do sul, como pessoas vindo do Rio Grande do Sul, hoje moram em Sorriso, Primavera do Leste, Sinop. Então, fazem parte, hoje conhecem a cultura, gostam do nosso trabalho, curtem o nosso trabalho e querem ouvir o sotaque cuiabanês, né? Então, isso é importante. Eu acho que temos contribuído um pouco com isso, temos levado isso. Nós estamos trabalhando também no Mato Grosso do Sul, que é uma região que as pessoas naturalmente achavam que a cultura cuiabana não poderia chegar, não conseguia chegar, não era valorizada. Hoje as pessoas curtem lá também o nosso trabalho. E acho que a gente tem contribuído um pouco com isso, juntamente com outros artistas. Principalmente essa nova geração que desconhece a raiz cuiabana. Exatamente, né? Eu acho que há fatos históricos importantes, né? A própria, nos anos 70, que nós começamos a receber bastante pessoas que vieram para cá, naquele programa do governo, para trazer as pessoas para o Centro-Oeste, para desenvolver a nossa região e que aqui se estabeleceram e que encontraram aqui terra fértil para plantar e produzir riqueza, e também entrou em contato com esse linguajar e a partir daí essa coisa foi se perdendo, né? E nós tivemos ainda a enchente de 74 que despovoou essa região ribeirinha, uns foram para o CPA, outros foram procurar outro lugar para sobreviver e o linguajar foi desmilinguindo, né? Aí você passa essa 70, os anos 80, e aí alguns fatores vão aparecendo, e eu acho que o Lio Arruda é significativo nisso, né? Nessa retomada do seu reconhecimento, né? Dessa coisa de você valorizar o que é seu, para você ser fator não somente de orgulho, mas de geração de identidade, né? Nós somos um povo que conseguiu, os historiadores gostam de questionar que nós vivemos em isolamento por muito tempo, né? Há correntes que não concordam com isso, mas a nossa linha era direto via Rio com o Rio de Janeiro, e isso daí fez com que preservasse esse linguajar aqui, mas eram grupos sociais que praticavam esse linguajar que estavam ficando muito reduzido. Eu acho que o trabalho de colocar na grande mídia
o falar cuiabano e provocar esse novo encantar com aquilo, que foi internalizando nas pessoas a não vergonha de falar novamente e reproduzir isso, e o nosso trabalho foi nessa direção, e hoje já tem diversos outros comediantes trabalhando na mesma direção. Eu acho que valoriza a cultura, e quando nós colocamos no nosso trabalho essa coisa de ser afirmativo, de trabalhar com responsabilidade social nos nossos temas também, exatamente para fazer o link de responsabilidade, inclusive com a fala. Né? Não é debochar, né? É construir um estado, um ambiente em que as pessoas reconheçam aquilo como construtivo, né? Muito obrigada. Vocês acreditam que a popularidade dos personagens Nico e Lau é bem aproveitada e traz mais resultado às campanhas de conscientização que vocês fazem na TV sobre os cuidados com a dengue, com o meio ambiente? Esse é um fator que a gente tem aprendido com o tempo, né? Que a gente, quando nós criamos os personagens, foram surgindo os personagens, a gente não sabia o tamanho desse personagem, qual o potencial desse personagem. E com o tempo a gente viu que esse personagem ele poderia agradar a criança, agradar o jovem, agradar a melhor idade, enfim, a gente viu que ele estava agradando a família. Então, no início, a gente tinha alguns vícios com os personagens. O meu personagem, ele fumava, ele bebia. Então, a gente falou, não, peraí, nós temos que adotar algumas coisas que esses personagens começam a ter responsabilidade dentro da sociedade. Então, nós tiramos esses personagens, inclusive na revistinha. A primeira revistinha tem algumas cenas que aparece com o Nico com garrafa de bebida na mão. E trouxemos esse trabalho para hoje. Então, você vê que esses personagens ele têm esse poder de levar uma mensagem positiva para a sociedade, né? E dentro disso que nós hoje encabeçamos várias campanhas sociais, né, para que a população, mesmo sabendo, mas que conscientize ainda mais, principalmente as crianças, para que as pessoas possam cobrar uma das outras e aquelas pessoas ficarem mais espertas, mais ligadas, com alguns toques simples, mas que às vezes a gente deixa de fazer por questões que fala, não, deixa para lá, isso aí é passageiro. E que a TV, muito inteligentemente, a TV Centro-América, que a gente quer agradecer aqui, de antemão, a nossa vinda aqui pela entrevista, e que foi uma sacada muito grande, que é o único programa de toda a rede da TV Globo que tem um trabalho social desenvolvido nessa linha, já discutido dentro dela, tanto é que foi um pedido dela para ser 30 segundos, que é desenvolvido nessa linha, de fazer um trabalho. Foi um pedido, na verdade, do Zaran, que é o proprietário da TV, que viu o programa e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa social com Nico e Lau. E, no início, a gente não queria, porque achava que o humor, questão social, não ia dar certo, é ruim, é difícil para se escrever. Como que você vai falar sobre Lei Maria da Penha? Fica quieto, mulher, fica quieto! Por favor, fica quieto, fica! O que está acontecendo aí, lá? Rapaz, é pessoal. Quem que tá brigando? É Miguelão que tá batendo na mulher dele. De novo? Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Vou tomar uma providência agora. Negativo. Na briga de marido e mulher, ninguém bota colher. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra ele a Maria da Penha. Ele vai rufar ela também. Larga de ser besta. Maria da Penha é uma lei que previne e pune qualquer tipo de violência contra a mulher. E por um acaso funciona? Lógico, o sujeito que sair do prumo contra qualquer mulher pode levar até 3 anos de tilindrome. Mas tem que denunciar. Fique esperto. Tô ligado. Vai logo chamar a polícia. Fazer humor, né? E num tempo muito curto, para as pessoas compreenderem aquilo, né? Aí nós também fomos fizemos o piloto, a coisa deu certo e foi progredindo, né? E a TV tem essa pesquisa que mostra esse resultado, né? E eu acho que o traço mais importante é que as personagens têm uma linguagem muito simples e muito objetiva, então todo mundo compreende. E o humor abre portas de corações. Então as pessoas compreendem mais facilmente, recebem
com o espírito menos armado a essa informação, né? Então, eu acho que é por isso que a informação chega. E o nível de cobrança que nós recebemos de crianças na rua. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo muito legal. Eu estava ali na Getúlio Vargas, num sábado. Aí ia atravessar Getúlio, estava na Barão, né? Aí eu parei, assim, na faixa de pedestre, né? O sinal estava fechado para mim, e eu olhei para lá, não vinha nenhum carro, né? Não vem carro nenhum, sábado de manhã não tem trânsito nenhum. Botei o pé, comecei a passar, e veio uma criancinha e falou assim: moço, não é o senhor que fala na TV que não pode atravessar com o sinal fechado? Aí eu falei, tá certo, é você. Voltei, fiquei ali parado, esperei abrir e passei. Então, as crianças aprendem e cobram dos adultos e dos pais. Então, eu acho que esse é o resultado. O Agora Quando, hoje com Lionier Vitório e Justino Aguiar, vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos com o Agora Quando, hoje entrevistando Lionier Vitório e Justino Aguiar, criadores dos personagens Nico e Lau. Não me fala essa palavra, não. O que, exótica? Não. O que você tem contra exótica? Acontece que outro dia apareceu uma figura exótica. Aonde? Lá no Mimoso. Apareceu um punk. Um punk em Mimoso? É. Veio de disco voador? Não sei lá, eu só sei que ele apareceu lá. Eu nunca tinha visto um punk. E ele era todo esquisito. Esquisito? Com roupa colorida. O cabelo dele tudo arrepiado, assim. Cheio de cor. Amarelo, vermelho, branco. Tudo pra cima, assim. Aí eu não aguentei. Espiei pra ele mesmo. Encarei ele. E aí lá, ele me encarou também. Começou a olhar pra mim esquisito. Aí começou a falar as coisas mais estranhas ainda. Fala assim, ó. E aí? Tudo bem? Pô, é isso. Que cidade linda é essa, Mimoso, cara? Cheio de prédio, viaduto, trem-bala. Tum, 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 tum. Peraí, que isso? Ele tinha um tique também. Foi lá, pegou um copo d'água e ia beber. Caiu. Aí ele me viu assim. Falei, aquele caipira lá tá me espiando demais assim. Que isso, cara? Que isso, que foi? Meu. Que foi? Nunca viu, não? Você aí, caipirão, nunca cometeu nenhuma loucura na sua vida? Aí eu falei, olha, eu já cometi uma loucura assim. Já? Há muito tempo atrás, eu tive caso com uma arara. E tô achando que você é meu filho. E quais são as dificuldades de fazer humor regional? Vocês acham que é menor a aceitação quando vocês vão para regiões fora do Mato Grosso, fora de Cuiabá? Não por fazer. Eu acho que assim tem uma certa dificuldade, porque o linguajar, o chamado linguajar cuiabano, ele está restrito à nossa região, né? As pessoas ainda não dominam. O linguajar, por exemplo, o sotaque nordestino, ele já foi para a grande mídia nacional, então todos consomem naturalmente, está acostumado com aquela melodia gostosa do linguajar nordestino. O que falta para o nosso linguajar é isso. Agora, não que isso seja um impeditivo para a gente, porque nós estreamos no nosso espetáculo, né, como Nico e Lau, fazendo como ele é em São Paulo, no Sesc Pompeia. Fizemos sexta, sábado, domingo. Começamos com 500 pessoas, depois 800, depois 1.000 pessoas, e tranquilo, como se estivéssemos em Cuiabá. Hoje nós viajamos vários lugares do país fazendo o espetáculo exatamente como fazemos aqui, e não tem nenhuma dificuldade. O que a gente faz é adaptação para você ter uma proximidade com o público, né?
No que a gente cita das coisas daqui, a gente cita das coisas daquele lugar, né? A gente brinca muito com o Gegé, que é um personagem folclórico daqui. Cada cidade tem o seu Gegé. Cada cidade tem o seu bairro, que é o Pé da Área 90. Então, as pessoas vão sentindo que você conhece aquele ambiente, participa dele e você aproxima o espetáculo daquele público, né? Mas assim, o linguajar não é impeditivo. Em alguns lugares, a gente deixa de usar algumas expressões que a gente sabe que só existem em Cuiabá e que só Cuiabá entenderia. Mas a gente só deixa de usar se ela estiver num contexto que ela impede a compreensão do todo. Fora isso, a gente faz exatamente como é. Quais expressões? Então, por exemplo, nós tem uma expressão que é tinchacha o cabelo. A gente entende, né? Eu acho que tinchacha o cabelo a gente entende, né? Mais ou menos, tinchar, pentear, será que seria pentear cabelo? Então, no conto, você compreende, né? Você compreende. Agora, tem coisas que tem no espetáculo que a gente fala. E aqui em Cuiabá tem um resultado muito legal, mas que fora não tem, porque é expressão muito, muito colocada aqui. Não, é como bocaiúva. É uma expressão local. Em outro lugar, tem essa fruta, tem outro nome. E a gente tem uma piada que falava que o Nico foi preso, né, em flagrante, fazendo do tráfico de bocaiúva de Poconé para Cuiabá. Então, todo mundo sabia que o tráfico já dá para ser preso, né? Não importa o que estava traficando. Agora, bocaiúva, o que é bocaiúva? Então, a gente tentava, tem lugar que é macaúba, tem lugar que não tem isso, a gente troca a expressão para que as pessoas entendam o que a gente está falando, mas mantém sempre a musicalidade na fala, né? Porque xomano todo mundo fala, porque é de domínio, mas xomano, né? Aí está a presença da identidade do falar. Vocês fazem um trabalho como empreendedores do riso em empresas. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Qual é o objetivo? Como funciona? A gente, com o tempo, nós aprendemos também a ser empresa. Desde quando nós éramos Folhas Produções, a gente já tinha essa ideia de sermos uma empresa, de vivermos da produção cultural. E a partir do momento que a gente se sentiu empresa, falou, não, vamos trabalhar também para as empresas. De que forma que nós iríamos trabalhar? Porque havia uma necessidade de se colocar as explicações, as palestras para os funcionários. E os empresários estavam cansados das palestras longas, com muitas informações, muitos números, e ali você trabalha com todos os tipos de funcionários, do motorista ao diretor, né? E então havia necessidade. Então nós propusemos para ele que fizesse a encenação, que levasse o humor. E aí nós fizemos vários roteiros e apresentamos para as empresas, e a partir do momento que nós fizemos um trabalho juntamente também com o Sebrae, que nos orientou esse caminho da palestra show, que foi uma grande porta de entrada para esse trabalho do empreendedor do riso. Isso tudo começou com a história de sucesso, né, que o Sebrae realiza, e um grupo da universidade, né, pesquisou o nosso trabalho, fez um livro sobre o trabalho da gente também, e aí fomos contar a nossa história lá no evento. A partir daí, passamos a usar o nosso exemplo para multiplicar essa informação, né? Aí a gente foi sistematizando esse conhecimento, né, transformando isso numa palestra show, para a área de turismo, mais especificamente. Nós fizemos aí diversas palestras, segurança do trabalho também, em parceria com o Sebrae, exatamente porque a grande qualidade nossa, eu acho, é essa coisa de ser empreendedor mesmo. A gente entendeu que o nosso trabalho, ele tem um lugar no mercado, e nós é que movemos esse trabalho, né? Então, é a gente que cuida dele, né? E a gente que prospecta esse trabalho. E vocês, como profissionais, como vocês administram a carreira? Vocês têm empresário, assessor de imprensa, ou é tudo direto com vocês? A gente já teve empresário, já teve algumas pessoas, agenciadores e tal, e nós fomos
fazendo um caminho, não sei se é um caminho de volta ou se é um caminho para frente, mas assim, o teatro tem uma especificidade seguinte: os grupos vão formando seus profissionais, né? Até por falta de universidade, de escolas. No próprio grupo forma o seu iluminador, o seu sonoplasta, o diretor, o escritor, né? Então, assim, a gente foi aprendendo fazendo, né? Então, nós fomos fazendo isso também no Nico e Lau, né? A gente foi nos profissionalizando de maneira que nós pudéssemos nos desempenhar nesses vários papéis. Você quer acrescentar alguma coisa, ministro? Acho que esse caminho é um caminho que a gente aprendeu. E quando a gente decidiu ser o empresário, nós fomos procurar que caminho, o que é ser o empresário. Então, eu acho que aí foi o Sebrae, foi muito importante para nós. Nós fomos fazer 2 cursos, o próprio e o Empretec. De como ser empresário, quem que são nossos clientes, como que nós vamos nos lidar com o mercado, todas essas dúvidas. E acho que a partir daí que nós formatamos a empresa e fomos cuidar de nós mesmos. Como que se cuida de uma carreira? Nós já estávamos há muito tempo no teatro, como no mercado, e como que nós queríamos sobreviver dentro desse mercado. Isso. E isso é conceitual, porque assim, nós já tivemos empresários. O empresário, ele não projeta a sua carreira para o futuro. O empresário quer vender o seu trabalho hoje, sobreviver disso também, né? Então, nós estamos pensando na nossa carreira daqui a 10 anos e abrindo portas e novos nichos de mercado para que isso aconteça. Então, nós montamos uma empresa e hoje nós cuidamos. É óbvio que nós temos mais pessoas que trabalham conosco, que é de produção executiva, mas quem pensa e quem projeta o trabalho, quem decide o que nós vamos fazer, somos nós mesmos, por decisão, né? E já tem muita gente fazendo isso, né? Na área musical, por exemplo, o Lobão faz isso, a banda Calypso agora faz isso. Muita gente está fazendo esse caminho porque entendeu o seguinte, que você já colocou o seu trabalho no mercado, você já tem um público com o qual você dialoga. Ninguém conhece melhor o seu trabalho que você. Agora, é evidente que você tem que ter qualidade, porque você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que saber como é que... Quando nós fizemos produtos, né, como sandálias infantis, mochilas escolares, é um outro universo. Nós precisamos compreender tudo, como é que funciona representante comercial, como é que você faz parceria com grande indústria para produzir sandálias. Então, isso foi muito legal para a gente também como empresários, né? Mas, e por isso mesmo, nós investimos em nós cuidarmos do nosso trabalho. Lionier, você pode definir e caracterizar o personagem do seu colega, o Lau? O personagem? Bem o personagem. Senão eu vou escrever um texto pior para você. O personagem lá, eu acho que é um personagem que contrapõe ou que orienta o Nico. Eu acho que é o personagem o equilíbrio do Nico, porque o Nico ele é um pouco mais ousado e o Lau é mais retraído, e ele faz com que o Nico repense mais as suas atitudes. Então, é aquele que teve mais oportunidade do conhecimento, aquele que é ponderado. Não digo que é mais inteligente, eu acho que os dois são inteligentes, só que uns são focados diferentes, e é mais galã, mais charmoso. O Nico, né, nesse sentido, um pouco mais desleixado com o romantismo dele, né? Gosta das namoradas, né? Tanto é que o personagem dele não é casado, né? E é um cara que vive de boa. E você, Justino, pode definir o Nico? O Nico é essencialmente uma pessoa alegre, né? Aventureiro, né? Ele topa tudo e pega tudo. Tudo quanto é doença, prega nele, né?
E não é por causa do autor, não, é porque ele tem essa predisposição mesmo, né? Porque ele é muito... Então, assim, ele age antes de pensar. E é uma pessoa de alma muito pura. E exatamente por conta disso que o Lau faz esse contraponto, né? Não é que o Lau tenha conhecimento científico, o Lau tem sabedoria, que é bem diferente uma coisa da outra, né? Que é adquirido com uma vivência, né? Que é o que o cuiabano chama de sabido, né? Ele, na vivência, ele acumula experiências e que, pô, isso pode dar certo, isso pode não dar certo e tal. Então, eu acho que o que move as pessoas ver, acompanhar tanto tempo, é o conflito que existe entre os dois. Então, o Nico tem essa coisa que é exatamente diferente do Lau. O Lau não faz quase nada. Tudo que o Lau faz, ele vai a reboque do Nico, porque o Nico que quer viajar, ele bota tudo dentro do carro, não faz revisão nenhuma, mas ali ele pega o Fusca e vai. O Lau só vai atrás dele porque vai falar, não, você tem que fazer revisão, tem que cuidar do pneu e tal, porque... Mas, assim, ele não é um cara de muitas iniciativas, né? Agora, o Nico é atirado, né? O humor do Nico é um humor mais... Não é o termo escrachado que eu quero usar, mas é um humor mais oblíquo do que o do Lau, né? O Lau tem uma coisa mais suave, do Nico é mais expansivo, né? E eu acho que, basicamente, isso é essa diferença. E o Nico é pantaneiro, e o Lau é cuiabano, tem essa de diferença básica também. Exatamente. Né? Vocês pretendem continuar com os personagens Nico e Lau durante... bastante tempo ou tem projetos futuros, tem outras ideias? Projeto futuro, sonho de consumo, cinema, né? É o que nós queremos e precisamos fazer. E eu acho que a nossa porta de entrada para o mercado nacional, para além do que nós já estamos fazendo, é o cinema, né? Porque com o desaparecimento do Mazzaropi, nenhum ator brasileiro ocupou esse mercado que está ávido por consumir, né? Nós temos grandes diretores que fazem filme para esta plateia. Como exemplo, eu cito aqui o brilhante Guel Arraes, né, que trabalha muito com a cultura popular, traduz isso de forma cinematográfica muito inteligente e é com ele que nós queremos trabalhar. Ele é o nosso diretor, ele é o nosso sonho de consumo, exatamente porque ele interpreta muito bem a cultura popular e sabe colocar isso no cinema com a linguagem moderna, né, efetiva. E é isso que nós queremos fazer, porque eu acho que o que falta conquistar com o Nico e Lau é isso, sabe? Fazer cinema, porque eu acho que há um mercado extraordinário no Brasil, na América Latina, para a linguagem que a gente faz, que é trabalhar com cultura popular. Vocês lançaram um livro agora, né? Vocês podem falar sobre o tema? Esse livro, na verdade, ele comemora os 15 anos de Nico e Lau, né? Que agora, na verdade, nós estamos com 16 anos, mas conta a história não só de Nico e Lau, mas também dos atores. Esse é um resultado do trabalho da monografia de J. Estrevo e Carlos Roberto Ferreira, né, que tiveram a brilhante ideia de trabalhar o tema Nico e Lau, só dentro do projeto lá. Aí falamos, não, vamos fazer isso maior, vamos colocar isso no livro. E a ideia foi aceita e colocamos no livro. E foi muito interessante porque a gente tinha muito material fotográfico, muitas histórias, e colocar tudo isso dentro do livro e colocar para as pessoas conhecer, né, viver um pouco disso, é interessante, porque eu sempre digo que acaba fechando um ciclo, né, dos 15 anos e abrindo outro ciclo, se Deus quiser, para mais 15 anos, para que a gente possa daqui a um tempo escrever outros livros, né? E é interessante, muito bom o livro. Eu agradeço ao J. Estrevo, ao Carlinhos, do qual a gente fez parte desse livro, né? Ter a honra de participar de uma história, né, de um livro. Justamente. E eu acho que é algo para ser acrescentado aqui, que ele tem depoimentos de vários artistas com quais nós tivemos honra e oportunidade de trabalhar. E ele não faz somente relato da história de Nico e Lau, é importante dizer isso. Aqui também tem um ensaio crítico sobre a nossa obra, né? O Carlos Roberto Ferreira faz uma análise crítica do trabalho da gente, né? Então tem uma parte que é o relato de tudo o que aconteceu, né? De transformar o produto cultural em produto de mercado, e
E, a partir disso, tem vários depoimentos dos artistas nacionais que vieram para Cuiabá, conheceram o nosso trabalho, que fizemos show juntos, e tem essa análise crítica, e nós nos preocupamos com isso, porque nós queremos ofertar à população uma obra que não só narrasse a história, mas que analisasse um pouco do trabalho, porque ele é basilar para as artes cênicas de Mato Grosso. E foi só você que escreveu? Como foi o processo de produção do livro? Então, começou lá no curso de gestão, de planejamento e gestão cultural, fazendo os apontamentos, escrevendo muitos artigos, né? Aí o Carlos Roberto Ferreira, que também é ator e também é escritor, aí o convidei para escrevermos juntos. E aí começamos as pesquisas, né? Ele ampliou muito essa visão da gente, precisava ter alguém de fora para ter o olhar do outro para o nosso trabalho, né? E foi composto a duas mãos, né? O Carlos Roberto Ferreira e eu. O que vocês acharam de participar do nosso programa Agora Quando? Massa, meu. Bom demais, Nanico. Agora quando? Queremos voltar. Muito legal. Gostei, estou gostando. Eu acho que é bom a gente falar, ouvir as pessoas, né? Porque a gente só vai fazendo. E é interessante também vocês entrevistar os atores. O Leonier, Vitória, J. Estrela. Muitas das pessoas entrevistam o Nico e o Lau, né? Então fica muitas dessas histórias acaba não conhecendo, porque a gente vai se falar como dos personagens, o personagem vai falar do Leonier, é difícil, né? E é interessante ouvir vocês também, uma geração que talvez não tenha nem visto o início de Nico e Lau, né? Já pegou Nico e Lau aí e que daqui para frente a gente espere que curta Nico e Lau. Quem já viu o show de Nico e Lau aqui? Aqui, 2, 3, 4, aí. Então a maioria... a maioria está nos devendo, então, né? Tá, então, muito legal, muito obrigado. Ao Pedro Pinto também, muito obrigado pelo convite, a toda a galera aí que Agora Quando, muito legal, muito obrigado. Né? Justino, você pode explicar para a gente o que significa a expressão Agora Quando? Agora quando, você que inventa o programa, eu que tenho que explicar. Nós temos muitas expressões que equivalem à mesma coisa, né? Por exemplo, como na música que nós fizemos lá, tchau por Deus, o que é esse, agora vote. Tchau por Deus, o que é esse, agora vote. Significa mais ou menos essa expressão, não? O que é isso, né? Agora quando, também vai nessa direção, né? Que isso? Muita gente traduz isso, fala só agora, né? Agora, né? Esse quando não é relativo a tempo, né? Quando que vai acontecer? Não é, não. É uma expressão que diz exatamente que isso, por quê, né? E a gente trabalha muito isso, inclusive numa faculdade que eles colocaram disco para tocar, falaram, pô, mas vocês colocaram muito palavrão nessa música. Falei, mas aonde que está a palavrão? Ah, lá se fala, putucinho de dinheiro, nargadinha de feijão. Putucinho, né? Putucinho de putaria, de alguma coisa assim, de palavrão, né? E o que é putucinho? Toicinho, sei lá. O que é putucinho? Muito. Bastante, né? Demais. Então, putucinho de muito dinheiro para tão pouco feijão, nargadinha, uma porção muito pequena. Da outra vez que o cara falou, pô, eu gostei daquela música sua, eu falo do japonês. Japonês? Um gurizinho chegou para nós, japonês, fala, aquela música fala, japonês agora o que é esse? Agora, vou ter. Japonês agora o que é esse? Vou ter. Japonês, agora o que é esse? Vou ter. Japonês, então, essa nova... e é a mesma expressão. Agora, quando eu acho que é interessante colocar isso em programas, para que as pessoas, dentro de uma universidade,